Vamos lá, mais um tema aqui. Esse vai ser especificamente sobre artesanato como arte, moda e identidade cultural, né? O caso, dando exemplo, da Cunhamporanga Isabelle Nogueira no Big Brother Brasil 2024, né? Eu tenho aqui 5 pontos de explanação e análise, e aí vamos debater um pouco sobre isso, tá bom? Quem é Isabelle e o que ela fez para a visibilidade da Amazônia? Bem, Isabelle Nogueira é uma moça manauara de 31 anos, que é dançarina no Garantido há 10 anos. Ela começou no Garantido como Rainha do Folclore, depois virou Cunhamporanga e até o presente momento. Antes disso, ela já foi dançarina de toadas, ela foi também em Cunhamporanga do Boi Brilhante, que é o Boi Bumbá de Manaus, então ela já transitou em vários espaços do Boi Bumbá, tanto de Manaus como de Parintins, né? Ela entrou no Big Brother por inscrição da categoria pipoca e da votação popular chamada do puxadinho, que tinha algumas pessoas que poderiam entrar além dos 20, né? Já participantes definidos. Então a Isabelle, ela entrou por votação popular com 60% dos votos, né? Ela entrou e aí o Amazonas praticamente todo já se movimentou desde do primeiro dia do Big Brother, desde essa primeira votação. E ela tinha muito engajamento nas redes sociais e muito apoio popular, né? Só que teve algumas primeiras polêmicas lá naquela rede social do X lá. A primeira, eu não tenho, mas eu conheço pessoas que têm e me relataram. A primeira polêmica foi que disseram que o Boi Bumbá de Parintins era uma cópia do Bumba Meu Boi do Maranhão e não sei o que, de roubo pra lá, roubo pra cá, imitação, uma grande bobagem, né? Sabemos que a cultura, ela é dinâmica, ela é transitável, ela não é estática nem parada no tempo ou no espaço, né? Ela tem suas transformações, elas têm seu hibridismo, sincretismos, suas ressignificações, suas remodelagens, suas adaptações. Então, como toda a história da Amazônia, de ocupação da Amazônia, teve muitos contatos com diferentes povos, sobretudo com o processo colonizatório e migrações brasileiras também, não só imigrações, mas imigrações daqui mesmo, principalmente do Nordeste, com o primeiro ciclo da borracha, a tentativa do segundo ciclo da borracha. Então tem toda essa questão simbólica de culturas diferentes entrelaçadas, fazendo surgir novas culturas, que foi o que aconteceu no século XIX. A própria cultura do boi, ela tem na Espanha, ela tem em várias partes do Brasil, então ela tem vários lugares, em Portugal, enfim. Só que se manifesta de forma diferente, porque está muito ligada à questão de uma origem do cultivo dos animais e toda uma ressignificação simbólica, um significado simbólico em volta de cultivo de animais, né? Então, isso aí é uma pequena introdução. Especificamente aos bois, os boi bumbás na Amazônia, né, e em especial o de Parintins, porque não tem só em Parintins, tem em várias partes do estado do Amazonas, principalmente concentrado na área do Baixo Amazonas. O que tem mais visibilidade, é o mais conhecido, é o boi bumbá de Parintins, né, os boi bumbás de Parintins, Caprichoso e Garantido. Na sua história de formação, está muito ligado à questão de três formações culturais, vamos dizer assim. Uma delas é a migração nordestina de muitos maranhenses que vieram para a Amazônia, vários se instalaram não só em Parintins, mas em outros municípios também, na capital Manaus, e trouxeram as suas manifestações populares, folclóricas, suas raízes culturais, e essa coisa do simbolismo em volta, né, dessa questão do animal, do boi, do simbólico e de tudo que é voltado, né, quando se trata de tradições e raízes culturais. E aí chegou na Amazônia
né, que tem muitos elementos e particularidades amazônicas, questões de lendas, de mitos e tudo que se tem, né, nesse processo de história da Amazônia. Daí, com a presença negra também, que existe essa falsa ideia de vazio demográfico da presença negra no Amazonas e na Amazônia, isso é uma grande mentira, porque a história tem provado, né, essa ocupação muito significativa, e também tinha em Parintins. Então você consegue ver vários elementos ali, né, no própria tradição do Alto do Boi e da própria manifestação, como se vira folclore e depois festival, esses elementos, né, os elementos indígenas, afrodescendente, da migração nordestina. Então esse caráter de festejo junino, né, que é entendido como folclore na Amazônia e suas várias manifestações diferentes, e aí formou o que nós temos hoje desse grande festival folclórico de Parintins, que não é só pelos bois, ele começa um mês antes, né, com danças, quadrilha, cangaço, enfim. Essa introdução aí de 5 minutos já tomou boa parte do meu tempo, eu acho que esse vídeo vai ficar longo. Então, e a presença da Isabelle, ela trouxe visibilidade ao Festival de Parintins e trouxe um debate no Twitter inicial de quem é dono de Bumba Meu Boi, Boi Maranhão, enfim. Um debate vazio, que não tem fundamentação nenhuma, né? Chega até a ser xenofóbico, etc. No programa, pelo menos que eu tenha conhecimento, nunca teve um participante ou uma participante indígena, eu desconheço. A Isabelle, ela não é indígena, mas ela representa muito uma manifestação cultural que é muito forte elementos indígenas. E aí, não à toa, ela levou para o programa as falas, as danças de um festival folclórico, mas também levou adereços, né? E a questão do simbolismo da cor, né? O vermelho, nas suas várias roupas, que tinha até um meme que chamava guarda-roupa da Isabelle e guarda-roupa da Mônica, né? Que era praticamente tudo vermelho. Aquilo era proposital, para mostrar que ela era do garantido e tal, tudo mais, que esse elemento da cor é muito importante pro festival, né? Quem é azul não usa vermelho, quem é vermelho não usa azul, enfim, a cidade de Parintins, ela é toda dividida, então tem uma rivalidade muito grande, que apenas com a presença da Isabelle no festival, para dar visibilidade ao festival, que os bois pela primeira vez na história se juntaram para fortalecer a torcida da Isabelle, né? O máximo que os bois entraram um no espaço do outro, se uniram de alguma forma simbólica, foi em velórios de pessoas e figuras importantes, personagens do festival folclórico, como foi o caso o último, né, o falecimento do Marquinhos, ex-tripa do boi, confeccionava o boi de pano e tudo mais, uma pessoa bem marcante no Caprichoso. Então, tá aí, para quem não conhece aí, tá um pouco tá um pouco essa conjuntura. Então, a Isabelle levou cocá, levou brincos de pena com sementes de diferentes povos indígenas. Olha, eu pude identificar ali, um pouco conhecimento que eu tenho de artesanato indígena, que um dos brincos dela era satere maué. Outros, a amiga dela comprou em Brasília, no festival indígena, e que ela não disse a etnia, mas a gente sabe que esses encontros indígenas têm povos de todo o Brasil. Então, com certeza também ela tinha artesanato, talvez até fora do Big Brother, de outros povos que não sejam da Amazônia, que é o que eu uso também, né? Por exemplo, colar de tiririca, que é uma semente que parece uma miçanga amarela, que os chavantes fazem, né? E eu já comprei em Brasília, entendeu? E aí eu uso até hoje, sei lá, tem mais de 10 anos já que eu uso, tem 14 anos, na verdade, que eu uso esse colar. Aí tem uma pulseira também, tem um colar, enfim. Então, para cada etnia tem uma forma do fazer do artesanato, né? Que para alguns podem ver como adereços, como muitas vezes um artefato, né? Como é o caso dessa pulseira aqui, o Amiri Atuari,
que ela é usada pelos homens para caçar e pescar, né? Que aí se a lançadeira, o material não bater aqui no pulso, né? E aí, como questão de conseguir subsídios e tal, começaram a vender o artesanato e venderam também algo que é de uso comum, né? Dos Waimiri-Atuari, que são os Kinja, que eles se identificam como os Kinja, que é um povo que vive entre Amazonas e Roraima. É um povo muito massacrado, por sinal, né? Na década de 80, aí na construção da 174. Eles têm um museu, eles têm loja de artesanato, enfim. Então eu sempre uso porque eu gosto, porque, enfim, para valorizar, mas isso aqui não quer dizer apropriação cultural, né? Isso aqui é só uma valorização indígena, algo estético que eu gosto, que eu não vou caçar e nem pescar. Então, o artesanato, dependendo da forma como ele é feito, ele é utilizado por determinado povo, só por momentos simbólicos de rito de passagem ou rito de consagração, o que for, né? Uma questão ritualística. Outras como um objeto de uso, né? Uso do cotidiano, ou objetos específicos como adereço de, sei lá, plumária, não só para ritos, mas também para festejos, ou apenas como um adereço, né, de uma questão estética. Então, cabe a determinado povo indígena identificar o que é sagrado deles, o que pode ser vendido como artesanato, o que não pode. Cabe a cada um e respeito a essa propriedade intelectual indígena, né? A apropriação cultural, ela está mais relacionada ao sistema capitalista, com determinadas empresas, elas pegam elementos coletivos de uma comunidade, de uma etnia, de um povo, tomar essa arte indígena ou uma arte tribal, depende, né? Um grafismo, um adereço, e comercializar isso sem autorização daquela propriedade coletiva, né? Propriedade intelectual coletiva, sem autorização e sem o direcionamento do lucro disso a quem detém esse conhecimento coletivo, né? Quando você não tem essas autorizações, né? Você tem um problema sério de propriedade intelectual, que não é individual, mas ela é coletiva, e é algo que precisa ser revisto no Brasil, na questão também do direito autoral, né? Então, quando isso acontece, isso sim é apropriação cultural. É quando é mais ligado à questão do mercado, que envolve dinheiro, envolve roubo de elementos culturais. Não o uso de uma pulseira, ou a Isabelle no programa usar um brinco indígena, um cocá. Isso não invalida, né? Não é de nenhuma maneira apropriação cultural, de nenhuma maneira, assim. Quando começaram algumas polêmicas anteriores ao Big Brother, sobre, no carnaval, principalmente um papo muito feito no Sudeste, né? Uma polêmica levantada pelo Sudeste. Não pode usar fantasia indígena no carnaval. Na época eu fiquei pensando, o que os indígenas acham disso? São eles que têm que levantar essa pauta, né? A gente tem que ouvi-los. Mas e se as pessoas que levantaram essa polêmica, elas conhecessem o Festival de Parintins e vissem que as pessoas estão, tanto na apresentação de arena, como as pessoas que estão assistindo, com vários adereços de elementos indígenas. E aí tem uma questão, né, que já é legal. Quando se trata para a venda, a pena, por exemplo, ela tem que ser artificial. Quando é do povo indígena, tem uma autorização lá específica, que não é de comércio, é do uso ritual deles, é uma questão muito particular, e eu não sou a melhor pessoa para explicar isso. Mas quando se trata de um artesanato para comércio, não pode ter a pena original, né? Porque aí é um crime ambiental. Tá? Mas aí são papos especialistas, e aí fica a dica para você, não compre artesanato com pena original, tá bom? Tudo certo? Pena artificial, as sementes, as pedras, as miçangas, enfim. Vá lá, aproveite. Sempre pergunte qual é a etnia. Comprar diretamente com os povos indígenas, né? Que aí você não está financiando a exploração, muitas vezes, do atravessador, né? Você compra direto com o povo, direto com a loja indígena. Então,
tem algumas dicas aí. Tem esses diferentes artesanatos, né? Que de valor de uso pode ser também um valor de troca, né? Que é um objeto comercial. Então, depende muito do que o povo trata aquele artesanato, qual o agregador simbólico que ele dá. Ele é ritual sagrado, que não vende? Ok. Adereços que vendem? Ok. Aí tem a cestaria, não só os adornos, os adereços, mas tem a cestaria. Tem vários elementos de decoração de casas e etc e tal, né? Por exemplo, no Amazonas. Determinados grafismos, a gente já sabe que é de algum povo de origem do Alto Rio Negro, né? E muitos são feitos pelas mulheres indígenas. Não à toa elas têm uma associação em Manaus das mulheres indígenas do Alto Rio Negro, né? E aí, ainda também tem um outro debate. O artesanato é arte? O artefato é arte, por exemplo, no museu? Por que no museu antropológico, etnográfico, sei lá como as pessoas querem chamar, né? Eu prefiro chamar de museu antropológico. Aquele objeto é chamado de artefato, adorno, e não necessariamente uma arte feita por uma pessoa X, por um povo tal, né? Tem essas questões, tem esse debate também na antropologia, principalmente na antropologia da arte. E é isso. Já falei um pouco de apropriação cultural, das identidades através do artesanato dos povos indígenas, e o que a Isabelle fez foi só uma representação de um folclore que ela participa. Não tem apropriação cultural. Isso causou, sim, uma visibilidade, não só para o festival, mas para as coisas que tratam a Amazônia, porque no programa ela falava, né? Falava dos animais, falava do meio ambiente, enfim, falava de produção, de artistas locais também, ela chegou a citar, de artesãos, né? Tem um colar e um brinco, se eu não me engano, que é aquele preto e vermelho que imita a pele de cobra, mas não é pele de cobra, tá, gente? Eu acho que é miçanga. Ele é feito por um artesão, artista amazonense, né? E aí também eu quero trazer uma questão sobre moda, né? Porque moda é um fenômeno social presente em toda a história e que movimenta naquele presente momento uma economia, né? E a economia que nós vivemos, ela é capitalista, e a nossa moda, majoritariamente, hegemonicamente, ela tem sido a fast fashion, né? Que só polui, que só trata o vestuário como, e adereços e tudo, né? Da moda como descartável. Eu sou totalmente contra isso, né? E sou contra o que a indústria têxtil faz também, sim, é um papo para um outro vídeo. Mas por que é importante falar que o artesanato, ele é moda? Ele pode ser uma moda local como fator de desenvolvimento local, né, de valorização tanto cultural como econômica, né, que pode ser uma indústria criativa, pode ser uma alternativa, por exemplo, para a economia solidária, anticapitalista, né, ser entendido também e ser compreendido como um segmento para políticas culturais também, né, de produção de povos para subsistência, não só do artesanato, mas da moda amazônica, né, que valoriza a nossa identidade, as nossas raízes, a ideia de pertencimento, né. Eu sempre usei artesanato, sempre gostei de arte mais étnica, de cestaria. Então, se um dia isso ficar muito na moda, casas com muito com coisas, elementos amazônicos, eu vou ficar muito feliz, né? Porque vai ser uma modinha interessante, que valoriza o local, que dá visibilidade. O norte existe, gente, né? Nós somos uma região que precisa também não ser esquecida, né? Para diminuir essa disparidade regional que a gente vive, não só de políticas públicas, mas também de manifestações e diversidade cultural também, tá bom? É isso, gente. Então, essa conexão entre arte, moda e identidade amazônica é algo que é um debate que ele pode ser aprofundado, e eu tô aqui só para trazer isso à tona, tá bom? Vamos lá que tem mais um vídeo.